Essa é a apresentação do trabalho final de grafos. A dupla é formada pelo Jonathan e por mim, o Lucas. O nosso problema, temos torres e cada torre faz contato com uma outra torre. E o problema é saber, a partir dessa rede, qual a torre principal dela. Ou seja, aqui a partir dela eu consigo acessar, fazer contato com todas as outras. De cara, o problema parece ser simplesmente implementar uma ordenação topológica. O problema é que no enunciado não deixa claro que o grafo sempre vai ser acíclico e conexo. Por isso, quando a gente for realizar a DFS, coordenação topológica, tem alguns ifs especiais para controlar tanto o ciclo quanto a conectividade do grafo. Mas de primeiro, precisamos montar nosso grafo. Então, começamos listando todos os nossos pontos. E depois, para cada contato, criamos uma lista. Ou seja, para cada vizinho, uma lista. Por exemplo, a lista do roxo. O roxo faz contato com o amarelo e também faz contato com o vermelho. Por isso, a lista do roxo terá o vermelho e o amarelo. Agora, mudamos as cores por números e temos nossa lista de adjacência, que é melhor para trabalhar. Um dos problemas de não usar direto uma ordenação topológica era o ciclo. Para isso, criamos uma lista que será armazenado o ciclo que o vértice pertence. De início, cada vértice pertence ao seu próprio ciclo, mas à medida que realizamos a DFS, cada vez que encontrarmos um vértice já visitado, o valor do ciclo do vértice pai será o círculo deste vértice. Por exemplo, quando realizamos a DFS, chegamos no 3. O 3 já foi visitado a partir do 5. Então, o ciclo do 8 tem que ser atualizado para ser igual ao ciclo do 3. O mesmo vai ocorrer quando chegarmos do 2 para o 3. E, de maneira recursiva, voltamos até o ciclo ser igual ao ciclo que foi encontrado aqui embaixo. Na hora que voltar para o 4, visitamos o 4, o ciclo vai ser atualizado, porque o ciclo dele não é igual ao 3 e ele não é igual ao 3. Aí, por isso, tanto 3, 4, 8, 7 e 2 vão pertencer ao mesmo ciclo. Depois que realizamos nossa ordenação topológica, o algoritmo deu que o topo era o 6. Porém, não sabemos se ele consegue alcançar todos os outros pontos. Por isso, realizamos a DFS a partir dele. E realizarmos a DFS, percebemos que ele não alcança nem o 5. Por isso, nosso resultado será -1. Nosso pseudocódigo a bem alto nível é o seguinte: entramos com os dados e criamos a lista de adjacência e as listas de apoio, como a lista de ciclo, se foi visitado e tal. Depois, executamos a DFS coordenação topológica e aquela detecção de ciclos que eu expliquei. No passo 3, pegamos o menor vértice do ciclo do vértice topo. Aqui, voltando aqui, o vértice topo é o 6. O ciclo dele é o 6. Por isso, o menor valor continua sendo 6. Mas, por exemplo, se ele não existisse e por algum motivo a ordenação topológica caísse no 8, o topo fosse 8, iríamos pegar o menor valor dentro desse ciclo. Como o ciclo do 8 é o 3, então pegamos o menor valor dentro que pertence ao ciclo 3. No caso, seria o 2. Depois disso, executamos a DFS no vértice escolhido no passo 3 e, por fim, imprimimos o resultado. Bom, aqui eu vou fazer a execução do nosso algoritmo, certo? Que visa resolver o nosso problema, que é que a partir de um vértice a gente consegue chegar em todos os outros.
Como abordagem para a resolução desse problema, a gente escolheu uma DFS, coordenação topológica, com um tratamento para ciclo, que foi explicado previamente, certo? Então a gente vai fazer aqui a execução desse algoritmo passo a passo para a gente entender melhor como que ele funciona, certo? Vamos lá. A gente vai começar aqui pelo vértice 1, certo? A gente entrou aqui no vértice 1, aplicando a DFS normal. A gente chegou nele, visitou ele, marcou ele como cinza. A gente vai para o vértice 4, que é o próximo aqui, marca ele como cinza também. Identificamos aqui que a gente pode ir para outro vértice aqui, que no caso é o 3. Chegamos nele, marcamos como cinza também. Só aplicação normal da DFS. E a partir do 3 a gente chega no 1. Porém aqui no vértice 1 ele já foi visitado, né? Tá marcado aqui como cinza. Ele foi o primeiro elemento que a gente visitou. Com isso a gente identifica um ciclo. Quando a gente identifica o ciclo, a gente volta no pai, certo? E o ciclo do pai, que no caso é o próprio ciclo, agora que a gente identificou que o nosso ciclo está no vértice 1, a gente vai trocar, né, o ciclo do pai pelo ciclo do filho, certo? Após isso, a gente faz alteração aqui no ciclo, marcamos como preto, porque não dá para fazer mais nada, adicionamos no topo da pilha, voltamos na recursão, voltamos ao elemento anterior, temos aqui o 4. O 4 também faz parte do nosso ciclo. Portanto, ele como pai vai receber o ciclo do filho, que é o 3. Que também o ciclo do 3 é o ciclo do filho do 3, que é o 1. Então, arrumamos aqui o nosso ciclo. Não tem mais nada para fazer aqui no 4. Voltamos, marcamos aqui como preto, que não dá mais para fazer nada. Adicionamos no topo da pilha. Voltamos o nosso elemento na recursão. 1 aqui, o ciclo dele já está correto. O ciclo dele é o próprio ciclo. Marcamos como preto, adicionamos ao topo da pilha. Depois disso a gente vai buscar o próximo elemento a ser visitado, que no caso é o 2. Visitamos ele, marcamos como cinza, não dá para fazer mais nada. O 4 aqui está marcado como preto, a gente não consegue ir nele mais. Então a gente marca ele como preto e adicionamos no topo da pilha. Analogamente, o 5 também vai ser a mesma coisa, buscamos eles, né, como próximo elemento a ser visitado. Marcamos ele como cinza, não conseguimos fazer mais nada com ele, porque o 2 também já foi visitado e marcado como preto. Marcamos ele como preto e adicionamos ao topo da pilha. Bom, agora para a resolução do nosso problema, que é proposto, o nosso algoritmo funciona assim. A gente vai pegar o último elemento da nossa ordenação topológica, que no caso aqui é o 5. Vamos buscar a posição desse elemento 5, né, certo? Lembrando que aqui a posição nossa começa a partir do 1 e não do 0. Então aqui é a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Então, posição 5. Aqui coincidiu de ser o mesmo valor, porém não necessariamente pode acontecer isso. Inclusive pode ter outras posições aqui dependendo do topo na nossa pilha topológica. Então a gente encontrou aqui, identificamos o valor que a gente quer procurar aqui do ciclo, certo? Com isso a gente vai fazer a busca aqui, comparando. 1 é igual a 5, não. 2 também não. 1 também não. 1 também não. E a gente conseguiu aqui identificar o nosso elemento, que a partir dele a gente consegue chegar em todos os outros vértices. Após isso, faremos uma verificação para encontrar se o nosso grafo é conexo ou não. Para isso, criaremos uma nova lista de cores e aplicaremos uma mini DFS reduzida nela a partir do nosso elemento encontrado, que no caso é o nosso valor 5. Com isso, teremos uma nova lista de cores que nos possibilita identificar se os vértices foram todos visitados. No caso, se foram todos visitados, estão marcados como preto, então imprimiremos o nosso valor encontrado, que no caso é o 5. Caso exista algum vértice não encontrado ou marcado como branco, retornaremos -1, mostrando que é impossível
resolver esse problema, pois o nosso grafo é desconexo.